Dança da banda. Vamos Estou a ter um AVC. Por acaso era bem interessante. Opa. Audiências. Audiências, tudo Mesmo. boas audiências. Olá! Olá, bom dia, como é que Olá, vocês bom estão, dia. meus Bom ricos dia. meninos? Aqui reunidos à volta de uma mesa. Somos 13. O mais novo vai, portanto, morrer, que é... Sou eu. És tu, Elsa. Que horror! Olha, mas faz um bom episódio, por favor. Faremos com certeza, até se calhar, uma emissão totalmente dedicada. Olha que Lindo. sorte. a Fogo ti. mesmo, bravo. Dá-nos a trilha, por favor, Inês Peraí. Henriques. Minha avó gosta muito de fumar o seu caracazinho. E é assim que se conserva até aos 240 anos. A minha avó, neste dia, estávamos em 1953, vamos até aos anos 50. Oh. Que estética incrível, os Verdade. anos 50, é verdade. É verdade, sim. Já se tinha passado da cocaína, estava-se a começar a fazer as primeiras experiências com LSD nos anos 50, 60. Portanto, a própria estética da roupa. Eu acho sempre que tem muito a ver com a droga que se usa. Claro, cada época tem uma droga específica. Claro. Nos anos 90 temos o ecstasy, que muitas pessoas continuam a usar. Um bocadinho aquela coisa do em nostalgia. Nostalgia, isso é. Depois veio o MD, mais no início dos anos 2000. Temos a cocaína muito nos anos 20 do século XX, claro. Depois há ali uma transição para, nesta altura, para claro, o que eu disse há pouco? LSD? O LSD, as primeiras experiências daquele maluco. E isso muda muito a maneira como as pessoas se vestem, porque se repararem, os tie-dyes, aquelas t-shirts mais Sim. psicadélicas, vêm muito a ver com a droga. A cocaína, muito o quê? Coisas onde desce superfícies para cheirar. Certo. Portanto, vestidos mais retos, a cintura muito mais abaixo para a saia ficar a servir de mesa. Estamos a perder-nos um Mesmo pouco os do foco. móveis, não é? Mesmo os Tal e móveis, qual. exatamente. Tudo mais em espelhados, Sim. É bem verdade. espelhados. Sim. O dinheiro começa a ser ligeiramente mais largo também. Concentrem-se, ajudem-me a Vamos, concentrar. vamos, Estávamos vamos lá. em 1953 e morriam em Nova Iorque. Lá está. Aos 35 e 37 anos, respectivamente, temos edição dupla hoje. Os espiões americanos Julius e Ethel Rosenberg. Vamos matar duas pessoas de uma só vez. Pois. Que não fomos nós, já vamos ver quem foi. O Julius nasceu... O Július Július. dos caracóis. Július dos caracóis. Nasceu em 1918 e a Ethel em 1915. Ambos nasceram em Manhattan, em Nova Iorque, estava tudo bem. Ambos eram de famílias judias, como este Rosenberg já fazia crer. E vai lá ser também vai ser lá também que se vão conhecer, vão casar, vão ter dois filhos, dois rapazinhos, mas já vamos ver como é que eles se conheceram. O Julius tinha estudado Engenharia Eletrónica, que é um ramo da Engenharia, a par de, e agora dizia os 150 ramos de Engenharia. Eu acho que já fiz isto aqueles anos. Há Eletrónica, também há de pontes e calçadas, há Engenharia Química, Técnica, Biotécnica. Eles viviam-se os anos da Grande Depressão. Isto é um período, não é uma Grande Depressão deles assim, eu nem consigo sair da cama. E a mãe a dizer, mas toma um duche, come qualquer coisa e vai. Ai. Sai dessa. Estás triste, muito contente. Então tens dois trabalhos, é pôs-te contente Deixa de ficar triste. e deixar de ficar triste. Não, a Grande Depressão, claro, é uma tremenda crise económica nos anos 20, 30 do século XX, sobretudo na América, mas depois que se espalhou, que destruiu a economia americana e do mundo. Claro, nós já vimos estas histórias, não é? Os milionários que se atiravam dos edifícios, o crash da Bolsa, que é como Sim. começa, e claro, e aquelas imagens muito impressionantes, sendo que o país mais rico do mundo, daqueles milhões de pessoas miseráveis que vinham para as cidades sem nada, enfim, uma coisa quase parecida do século XIX. Aquelas coisas, como eu costumo dizer, o Dickens, se lesse, dizia isto para livro não dá, porque isto ninguém acredita nisto, claro. Demais. E portanto as condições de vida estavam de facto no lixo. E é no meio desta agitação que o nosso jovem Julius vai entrar para a Juventude Comunista Americana. Claro, nestes movimentos, estas crises também despertavam nos jovens esta revolta contra o próprio Claro. sistema. E é lá que ele vai. E vai até ser um destacado líder da Juventude Comunista Americana. Vamos agora à nossa Ethel. Green Glass era o seu apelido de solteira e ela tinha aspirações de ser atriz. Ou era muito canastrona, ou mudou de ideias, achou atriz não é própria de uma senhora, e eu aqui tenho que concordar com ela. Não é? É ótima, uma profissão ótima. Agora, não, para uma senhora, de facto, não é. E vai trabalhar. Digam-me uma atriz que seja uma senhora. Eu não conheço. Não, por acaso, há imensas. A Mariana Rei Monteiro, a Amélia Ricolassi, que era a mãe dela. A própria Eunice Munhoz. A própria Claro. senhora, sim, era uma senhora. Agora, estas novas, a Rita Blanco, por exemplo, que não é por ser minha amiga, mas é uma senhora, não é uma senhora. Bem, vamos lá. E ela vai trabalhar como secretária numa firma de import-export, que eu adoro dizer isto. Era navegações marítimas, portanto, transportes das coisas. Não interessa para nada que ela trabalhava. As condições de trabalho de lá também não são as melhores e a Ethel, também imbuída neste espírito, vai ser envolvida nessas lutas e acaba por entrar para a Juventude
Juventude Comunista, onde vai conhecer o nosso Julius. Os dois casam em 1939. Como já vimos, vão ter 2 filhos, 2 rapazes, e até aqui também tudo continua muito bem. Agora, o senhor engenheiro Julius vai trabalhar para o exército americano no serviço de comunicações e informação, muito quente. Ele vai lá trabalhar durante toda a Segunda Guerra, porque ele começa em 39 e vai lá trabalhar até 1945. O que é que ele vai fazer? Vai trabalhar este departamento onde ele trabalhava com muitos importantes projetos e testes de radares, de mísseis teleguiados. Estamos no coração da Segunda Guerra Mundial. E pronto, e aquelas coisas todas que eles lá faziam. Ele vai ser despedido em 1945, quando se descobre o seu passado comunista. Eles dizem assim, isto é o amigo das mortáguas, sabe? Vem das redes sociais. Porquê é que não vais para Cuba? Ainda não tinha começado, em 45 ainda não tinha começado essa divisão do mundo, mas vai já rebentar. E passaram-se outros 5 anos, até um certo dia de julho de 1950, em que o FBI vai bater à porta do casal Rosenberg e vai levar o nosso Julius preso. Um mês depois, a própria Ethel vai ser agrafada pela moina, como se diz na gíria. Ela até é à porta do tribunal, ela vai prestar declarações sobre o marido e acaba mesmo por ser agrafada ali nas escadas. É o Vale Azevedo americano. Assim, É como as pessoas costumam dizer. Não é? O Vale Azevedo americano. Não é uma referência também. Claro, não é? claro. Sim. O Vale Azevedo. Agora, vamos lá ver o que é que tinha acontecido nestes 10 anos anteriores, portanto, desde que ele começou a trabalhar nos serviços militares secretos, acaba em 1945 e é preso em 50. Passam-se uma década. As acusações eram gravíssimas. Nada mais, nada menos do que serem espiões ao serviço da União Soviética. Neste início dos anos 50 é que já podemos falar da Guerra Fria. E como sabemos, a Guerra Fria não tem graça nenhuma. Comam, que a Guerra Fria não tem graça nenhuma. E o que é isto? Já todos nós ouvimos isto, a Guerra Fria, claro. E é um período que logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, vamos considerar ali 47, até porque durante uma altura os Estados Unidos e a União Soviética foram até aliados durante a guerra. E o mundo vai se dividir em 2 blocos, o leste e o bloco ocidental. No fundo, ao comando, basicamente, a União Soviética e a América, respectivamente. A Guerra Fria está cheia no nosso imaginário de espionagem, contra-espionagem, ameaças de destruição mútua. Falámos há pouco de Cuba, a crise dos mísseis de Cuba, quando se esteve muito perto dessa ideia da guerra nuclear. E que o que a travava, e por isso é que se chama Guerra Fria, era a ideia de que se nós mandarmos uma bomba nuclear, vocês mandam e acaba a humanidade. Olha, tinha sido a melhor ideia, na minha Já ficava, opinião. não é? E, sobretudo, esta época é muito marcada, como não havia confronto direto, daquilo que nós chamamos guerras por proxy. Ou seja, eles iam lutar fora do seu próprio território. Sabemos isso. Angola, ou as independências africanas, a Coreia, vivia-se nos anos 50 a guerra na Coreia, que acaba por dividir a Coreia do Sul e do Norte. Tudo isto foi nesta altura. Quase todas essas guerras por proxy no terceiro mundo. E depois muita propaganda, pânico generalizado, não é? Tanto de um lado como do outro. Aquela propaganda que dizia na América as pessoas fazem isto, fazem aquilo, depois do lado americano eles comem criancinhas ao pequeno almoço. Dessas imagens que se mostravam. No fundo, isto era uma guerra mais do que entre 2 países, ou 2 blocos, entre dois sistemas de organização da sociedade. O capitalismo e o comunismo, que se tinham tornado inimigos mortais, quer de um lado, quer do outro. A guerra vai acabar em 91, a Guerra Fria, com a queda da União Soviética, claro, e muitos analistas, que a gente gosta de dizer analistas, e todos nós, sentimos que estamos a viver uma segunda Guerra Fria, com esta divisão entre o mundo novamente. Portanto, no cenário dos anos 50, imaginam o que era a acusação de se ser espião, no meio deste pânico, chamado pânico vermelho na América. Claro, ainda por cima alguém que tinha tido acesso tão próximo a informações tão sensíveis e numa altura que a América estava em guerra, a Guerra da Coreia. Claro. E agora, é verdade, e ficou provado na altura, e nós sabemos hoje também, já foram abertos arquivos tanto na América como na Rússia, de facto o Julius tinha sido recrutado como espião logo em 1942 por um recrutador russo, chamava Simeon Semyonov. Portanto, o pai também já era o Júnior. Era o Júnior. O pai também já era. E filhos. Que é um tipo fascinante. Talvez o tragamos aqui. Formou dezenas de espiões na América e controlavam depois redes enormes de informações. Agora, o nosso Julius usava o quê? Contactos que tinha nos tempos da juventude comunista. Portanto, sabia quem é que estaria alinhado eventualmente contra o regime capitalista da América. E ele vai recrutar outros espiões e há muitas informações muito importantes que foram de facto passadas para o lado
soviético. E ao mais alto nível, um dos recrutados do Julius foi o próprio cunhado, o irmão da Ethel, chamado David Greenglass, que trabalhava, imaginem, no Projeto Manhattan. Isso agora, por causa dos filmes, toda a gente está familiarizada com o Projeto Manhattan. É, claro, um grupo de cientistas, muitos deles até alemães, que tinham fugido durante a guerra, portanto, juntar ali o melhor que havia da ciência para desenvolver armas nucleares. É isto que era o Projeto Manhattan. Acontece que ao mesmo tempo os soviéticos começaram a testar também armas atómicas e o FBI, o governo americano, disse assim: como é que estes gajos têm acesso a coisas? Alguém no Projeto Manhattan está a passar informações. E começam a investigar mais a sério e vão chegar a um dos cientistas, um inglês, que estava de facto a vender, a dar com a língua nos dentes e a vender. Ele, pressionado, acaba por dizer o nome dos espiões. Logo à cabeça, o tal David Greenglass, o cunhado do Julius e irmão da Ethel. E ele prontamente vai denunciar o seu cunhado Julius, e até a irmã vai dizer: ele e a minha irmã são espiões, para se salvar a si próprio, claro. O julgamento é dos acontecimentos mais mediáticos destes anos na América. Se estivéssemos a fazer isto na América, dizendo Julius e Ethel Rosenberg, toda a gente sabe do que estamos a falar. É um ícone cultural. Claro, vivia-se o pânico vermelho, não é? Toda a gente achava: vamos todos morrer, vai haver... Lá está. É o Vai haver momento uma em guerra. Foi daí que justifica. tu... Sim, claro. Fazia-se bunkers, sabem o bunker? Sabem o que eu estou a dizer? Sim, Os sim, americanos faziam essas coisas, estava toda a gente no verdadeiro pânico vermelho. Depois havia uns medos mais sensatos, não é? De facto, isto era perigoso. E depois umas coisas absolutamente absurdas. Nasce a comissão do senador McCarthy, que é o quê? É uma perseguição a qualquer pessoa que tivesse vagamente umas ideias de esquerda. Isto vai afetar sobretudo Hollywood. Destroem-se muitas carreiras na famosa lista negra. Gente que não trabalhou mais e perseguida. O Chaplin sai da América por causa disto. O Henry Miller, marido da Marilyn Monroe, também foi, ou seja, muita gente ficou com as carreiras absolutamente destruídas. Claro. Há filmes também sobre esta parte da comissão McCarthy. Agora, este julgamento continua a ser de uns momentos mais divisivos na história judicial americana. Foi uma coisa muito rápida, excepcionalmente rápida, cheia de erros processuais, testemunhas que não foram ouvidas, outras testemunhas cujo foram dado mais destaque aos seus testemunhos, e não tardou a ter uma sentença. Julius e Ethel foram condenados à morte. Vão começar campanhas de clemência, quer dos americanos, que alguns achavam que estão inocentes, outros, não achando que eles estavam inocentes, achavam que aquilo era completamente desproporcional. Claro. Ou seja, para o crime, presos, claro que sim, Certo. tinham passado informações, mas não havia notícia de alguém por espionagem ser condenado à morte. Não era uma realidade. Era completamente inédito. Internacionalmente, claro, um movimento gigante que pedia que não fossem mortos, incluiu gente engraçada. Frida Kahlo e o seu marido Diego Rivera, o Picasso, o Einstein, o Papa na altura, a minha avó escreveu uma carta a dizer: ó, seus filhos não sei o quê. Drogadíssima, claro. Agora, o presidente americano, na altura, o Dwight Eisenhower, tinha poder, podem comutar a pena que quiserem, escolheu não o fazer e explicou em direto na televisão porque é que não o fazia. O crime do casal Rosenberg tinha posto em risco ou custado a vida de muitos americanos, sobretudo na Guerra da Coreia. E assim, às 8 da noite, do dia 19 de junho de 1953, o Julius foi executado na cadeira elétrica na prisão de Sing Sing, mítica, no estado de Nova Iorque. Uns minutos depois foi a vez da Ethel também ser, naquelas de cima que não correm bem, a primeira, a segunda, a terceira, assim, foi que péssimo. horror. Foram os únicos civis americanos a ser executados por espionagem durante a Guerra Fria. E deixavam os dois filhos pequenos, hoje são homens adultos, bem, hoje são quase velhos, vou Pois. assim dizer, Sim, né? Miúdos que nasceram nos anos 40, não é? E eles continuam até hoje, os dois, a fazer campanha para que a mãe seja ilibada postumamente. E de facto, é inegável que o Julius foi espião, mas não há rigorosamente nada de concreto pela Ethel, pelo contrário. De acordo com estes arquivos que se vão abrindo. O irmão, que fez a denúncia, mais tarde confessou que tinha indicado o nome da irmã para salvar a sua própria mulher, que essa sim era espiã. É verdade. Os filhos têm pedido sempre aos presidentes. O último foi o Obama. Ou o Trump, pensaram, se calhar... Não. Se calhar deixa estar. A gente depois pede. E mais uma vez foi recusado, como todos os outros para trás. Tem uma fundação para pedir que ilibem a mãe postumamente, não é? E sabemos, ou calculamos, que o mais provável é que naquele dia tenham sido executados um espião e uma mulher completamente inocente para servir de exemplo. E assim, citamos outro americano, o Benjamin Franklin, tem frases ótimas, mas esta particularmente faz-nos pensar e até é bastante atual. Aqueles que trocam as liberdades essenciais pela segurança temporária não merecem nem a liberdade, nem a segurança. O Julius e a Ethel Rosenberg morreram faz hoje 71 anos.